Olá, muito bom dia, minhas queridas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Nós estamos no evento de Mês das Mães, que nós chamamos de Mãe, Mulher e o que você quiser. Falei aqui na primeira live que nós falamos aqui no projeto sobre todas as mães. Sobre as mães que são mães solo, sobre as mães que são pães, sobre as mães que são mães de pet, que são mães de planta, que são mães tias, né? Todos os tipos de mães cabem aqui nesse projeto, neste conceito de mãe. E nós estamos hoje com uma visita muito ilustre, que é a Carol, que já esteve comigo no evento de Mês da Mulher. E a Carol vai falar comigo a respeito de uma realidade que nós vivenciamos, que é a maternidade solo. Foi a Carol, inclusive, quem sugeriu esse tema e eu acho que veio muito a calhar, porque ainda existem muitas dúvidas sobre o que é a tal da maternidade solo. E aí eu vou chamar a Carol para a gente bater esse papo gostoso aqui, falando sobre os desafios da maternidade solo. Vem a Carol, vamos lá, vou te puxar aqui. E aí? Oi! Tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bom? Eu tô bem, e você? Indo bem. Então tá bom. Batemos aquele papo esses dias aí e a gente chegou à conclusão que é assunto para falar durante umas 3 horas, né, Carol? Oh! Vamos ter pedaços de lives. Tipo Dá 2, 3. Oh, dá né? uma série de lives, né? Exatamente. É isso aí. Carol, queria que você se apresentasse para quem está vendo, para quem vai ver essa live, né? A gravação da live. Conta um pouquinho de você. Deixa eu só deixar aqui em pé, que tá querendo cair. Peraí. Beleza. Vamos lá. Tô Olá, tomando meu chazinho aqui. Ó, eu vou na água. E porque você merece na taça, né? Ah, que chique! Mas enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando é que vocês vão estar assistindo isso daqui, mas para quem tá aqui, bom dia. Eu sou Caroline, sou psicóloga clínica e eu tive o prazer de cruzar o caminho com essa moça. E aí espero eu que seja um caminho eterno, mas vamos falar um pouquinho de mim. Eu trabalho com psicoterapia individual, de casal, porque o meu maior foco é relacionamento. Relações, não só o relacionamento amoroso, que é o carro-chefe, de certa forma, mas é as relações, porque a gente funciona através delas. Então, muito do que somos é através dessas relações que construímos. E aí, terminei que trouxe isso aqui para o Instagram e cá estou. Quando eu sugeri para ti esse tema, é justamente pelas demandas que eu consigo enxergar na clínica, nos atendimentos, das mulheres que estão vivenciando isso, as dificuldades, os prazeres e muitas vezes aquela, sabe, eu comemoro, eu fico feliz, eu fico chateada, eu posso ficar chateada, eu vou lidar com a culpa, enfim, todo esse equilíbrio ali de emoções que elas têm que lidar no dia a dia. E aí, quando você falou desse tema, né, para o Dia das Mães, na verdade, o evento, eu fiz, não pode faltar um negócio desse. Sim, muito bom, até porque a gente está falando de todas as mães, né? Exatamente. E aí, assim, eu achei muito bacana. Bom dia, Vivi! Bom dia, meu amor. E aí eu achei muito bacana também a gente estar falando sobre isso, Carol, porque assim, eu me lembro muito de algumas pessoas que já cruzaram o meu caminho, né? Tanto conhecidas minhas como até pacientes minhas que não se viam como mães solos. Porque assim, existe aquela questão assim, mas ele tem um pai, né? E de fato ele tem um pai. Ele tem um pai, senão o bebê não estaria aqui, né? O filho não estaria aqui.
Uhum. Mas o que é a maternidade solo, afinal de contas? Né? É o que exatamente em termos de conceito? É, exatamente, assim. Antes de eu trazer o conceito propriamente Uhum. dito, eu acredito que muitas coisas mudam, mas algumas dessas coisas só vão tendo um nome um pouco diferente. Ou Uhum. vai trazendo para você uma denominação, né? Tá danado meu Ei. celular hoje. Vai trazendo para você uma certa denominação. Então, é uma definição que passa a fazer sentido. Mas que, na realidade, se a gente vê a história das relações, da Verdade. maternidade, isso aqui, ó, acontece há muito tempo. Então, Uhum. antes as pessoas tinham aquela história, né? Ah, eu não quero ser vista como mãe solo, porque termina que eu sou o quê? Mãe, que tipo de mãe eu sou? Eu sou Uhum. aquela mãe que, teoricamente, minha relação não deu certo, fui abandonada, fui deixada, ou não, ou aquela questão todinha, né, envolvendo essas relações, e aí eu Uhum. fiquei. Né? Então, Uhum. essa responsabilidade com esse termo, que antes usavam muito como mães solteiras, tanto que não se É. usam mais, né? É exatamente por isso, para tirar esse peso, sabe, desse significado. Mas, enfim, o que é mãe solo? É aquela mulher, né? É aquela mãe, é aquela pessoa que cuida unicamente daquela criança, que é responsável afetiva, presencialmente ali, porque, como você bem disse, mas também tem pai. Mas esse pai pode ser ausente, esse pai pode ser presente, esse pai não está no dia a dia especificamente com aquela criança. Então, Isso. ou adulto, filho, enfim. Então, o solo significa que no dia a dia é você e o seu pequeno, é você e o seu filho, é você que está ali equilibrando os pratinhos para poder suprir e dar àquela pessoa, aquela pequena pessoa, ou adulto, enfim, né? O que realmente ele precisa ter. Eu Uhum. brinco e digo assim, cara, é fogo. É fogo porque você faz um trabalho sozinha que seria de duas pessoas, né? Então Uhum. você tem que, naquele momento ali, principalmente no desenvolvimento do ser humano, por isso que eu tô falando muito de criança, né? No desenvolvimento do ser humano, um aspecto importante, formação de personalidade, de conceitos, de crenças, de tudo, é só você. Então, é você lidando com aquele ser que, teoricamente, era para ser duas pessoas ali, que foram as pessoas envolvidas no surgimento daquela criatura, né? Então, Exatamente. eu Então, denomino dessa forma. porque assim, a gente tem a tendência a achar que apoio financeiro faz de uma mulher, não ela não é mãe solo, porque ela recebe o apoio financeiro, mas o apoio financeiro não é tudo. Né? Existe todo um apoio afetivo, um apoio estrutural, né? A presença nas reuniões, quando a escola chama, né? Todo o dia a dia faz de você, muitas vezes, mãe solo, porque você está a maior parte do tempo com aquela criança. Né? Então, a gente precisa tirar um pouco desse estigma que a mãe solo é só a mãe solteira, né? Como se chamava antigamente. Exatamente, porque a solidão aí que se diz é exatamente o fato de você lidar com aquilo sozinha. Né? Exato, Então, as demandas diárias sozinha. exato. Muito bom, Carol. Bom, acho que é legal a gente falar também sobre os desafios iniciais, né? Quando você se torna mãe solo, o que que Uau! passa pela cabeça, né, de uma mulher, da nossa cabeça quando nos tornamos, né? Quais são os principais desafios? Sendo bem sincera, assim, usando o que eu já consegui captar das pessoas e usando também a minha própria experiência, porque eu já tive esse prazer de ser duas vezes mãe solo, É, bicampeã, já né? tem muita experiência, né? Então, assim, já tenho uma baita experiência aí na vida É, pessoal, mas também profissional. Essa questão, assim, dos maiores desafios é a adaptação da realidade, sabe? isso. Porque dificilmente essas pessoas pararam e pensaram, não, eu vou ter um filho sozinho. Eu escolhe isso. Geralmente as pessoas estão em um relacionamento ou se encontraram, enfim, né? E criaram aquela criança, né? Mas, de certa forma, existiu expectativas sobre aquilo. Então, Isso. lidar com a realidade. Esse Uhum. é o desafio básico, sabe? Porque
agora sou eu e aquela pessoa, aquela pessoinha. Então, eu tenho que adaptar a minha rotina, eu tenho que adaptar os meus sonhos, eu tenho que adaptar todo o meu planejamento de vida, eu tenho que, e muitas vezes, assim, ficar aqui um pouquinho para poder priorizar aquela outra pessoa, aquela outra criança. Então, essa adaptação é o que eu vejo ser muito complexo muitas vezes. Poderia ser um pouquinho mais fácil, mas até os julgamentos não facilitam, né? Então, os julgamentos, as críticas, aquela velha história. Se a mãe tem que sair para trabalhar, não é uma boa mãe. Se a mãe fica em casa, não é uma boa mãe. Mas se a mãe é mãe solo, como é que ela vai ficar em casa na grande maioria das vezes? Então, isso nem se torna uma escolha, né? E aí, aquela velha coisa, se a mãe sai para se divertir, oxe, quem foi que ficou com os filhos? Então, essa adaptação, ele lidar com as críticas, assim, no meio do caminho, os julgamentos, e sempre alguém apontando e dizendo como você deveria educar, criar o seu filho, é o que eu vejo ser mais complicado. Sim, sim. E acho que tem uma questão também de aceitação da própria realidade, né, Carol? Assim, de se ver nessa nova realidade, de aceitar, né, esse contexto todo. E você falou do julgamento, mas muitas vezes ela própria tem esse julgamento. Ela se julga, né? Porque assim, e se eu sair? Será que eu tô sendo uma boa mãe? Independentemente das críticas dos outros, que são muitas, às vezes ela mesma fica com esses questionamentos que são crenças que ela tem, né? Do que é, né? Do que é o conceito de mãe, né? Ser boa mãe, né? Exato. Aquela história da mãe suficientemente boa, né? Assim, que dá conta de tudo e tudo mais. Mas a gente precisa... Exato. A romantização da maternidade mesmo, né? E acho que lidar também com as perdas que ela vai ter que ter. Porque ela perdeu um relacionamento, muitas vezes, né? Ela vai perder a liberdade dela, ela vai perder a rotina que ela tinha, ela vai ver as amigas saindo para lugares e ela muitas vezes não vai, né? Ela vai ter que se adaptar a um contexto novo. Então, é aceitar, se adaptar e lidar com essas perdas, né, Carol? Que não é fácil. É o combo perfeito, mas assim, muitas vezes não ter apoio nem suporte emocional para tal. Né? Porque a gente fala assim, mas é muito em prol da criança. Só que e a saúde mental dessa mulher, como é que fica? Né? Assim, muitas vezes eu já fiz isso e eu já ouvi de clientes meus dizendo assim, caramba, eu só queria chorar. Mas se eu for chorar naquele momento, eu vou ter que explicar para aquela criancinha, aquele pequenininho, por que eu tô chorando. Porque geralmente eles vão ficar tristes, obviamente, vão ficar preocupados e não sei o quê. Então, tem isso também. Muitas vezes tem um suprimento das próprias emoções. Suprimento foi ótimo, né? A gente reprime as próprias emoções. Então, para poder estar ali forte, para poder estar ali na frente, para poder comandar, para poder estar ali em pé. E não é assim. Né? É como você bem disse, assim, essa aceitação também inclui entender os próprios limites, né? Para não ir nessa lógica dessa romantização toda que maternidade é maravilhoso, que eu tenho que morrer de amores pelo meu filho incondicionalmente, que vai dar tudo certo, que ele vai me amar. Não, é relacionamento. Relacionamento, seja ele qual for, é uma relação onde as duas pessoas estão ali, ó. Sabe? Cultivando para que essa relação dê certo. E não é porque você tá grávida, adotou, enfim, seja qual for a forma que você virou mãe, que você vai morrer de amores por aquela criança. Você vai aprender a amá-la e aceitá-la e se desenvolver junto com ela. Porque eu digo assim, não tem mãe pronta, não. Que mãe pronta é essa, pelo amor de Jesus? Porque eu já fui mãe 2 vezes, eu não tô pronta para nem para terceira. Deus, nem me faça essa graça. Nem eu. Né? Aquele mande para quem esteja na fila de espera aí, desejando essa proeza. Mas, sabe? Então, assim, é muita cobrança, inclusive interna, como você disse, de eu não tô pronta, eu tô pronta para isso, eu tenho que amar isso, eu tenho que fazer isso. Não. Eu sempre digo assim, calma. Faz o melhor que tu pode, dentro do que tu sabe, e torcendo que dê certo. Pronto. E só. Eu não estou pronta e eu deveria estar pronta, né? Então tem uma cobrança gigantesca em cima de uma coisa que ela não tem obrigação de ter,
né? De não ter obrigação de saber tudo. Caramba, Até, né? não, até porque, assim, a depender da criança, a depender da relação, vai exigir habilidades que você não tem. É. Então, você vai ter que realmente começar a perceber essa relação e se desenvolver. Eu digo que eu sou mãe de duas, e eu digo que Deus brincou comigo assim numa vibe legal. Porque as minhas filhas têm 12 anos de diferença entre uma e outra. Então, eu lido com a maternidade de uma criança de 4 anos de idade e lido com a maternidade ao mesmo tempo de um adolescente de 16. Então, eu disse, cara, quando eu tô pensando que eu vou ter que fazer uma programação com as minhas filhas, eu digo, não, mas tem que caber a Alicia, que é a pequena, mas também tem que caber a adolescente, porque a adolescente não vai querer fazer as coisas da criança e a criança não vai poder fazer da adolescente. Não, meu bem. Assim, e isso aqui, passando por 2 gestações, passando por 2 maternidades, eu digo, não tô pronta, não. Eu vou me preparando todos os dias. Todos os dias eu acordo e digo, não, hoje eu vou fazer o meu melhor. Ontem o que foi que deu certo, vou repetir, por favor. O que não deu certo, vou pensar o que foi que eu errei e vou deixar descobrir outras coisas, porque elas vão me demandar coisas que nem eu imaginava. Com certeza. É aquela história que eu falo sempre, que é nem videogame, né? Vai ficando cada vez mais complexo conforme vai passando de uma fase, vai ficando mais difícil, né? E você nem sabe se você vai ganhar, né? Exatamente. Às vezes você vai perder. Você vai perder e vai ter que voltar uma casinha, né? Exatamente. Assim, hoje a minha filha também está com 13 anos, né? Adolescente. São outros desafios, mas todos os desafios, né? De bebê, de criança, de coloca na escola, não coloca na escola, sabe? Essas coisas todas eu vivenciei e nunca ficou mais fácil, sempre ficou mais difícil. Sendo bem sincera, para mim o mais fácil era o neném, assim que nasceu, que eu deixava no berço, que eu pegava no colo, que eu fazia o que eu queria com aquele serzinho ali. Que não me perguntava nada, não me questionava nada, só queria carinho, só queria amor, só queria atenção. Ali é a fase mais fácil, mas também uma bem exaustiva, né? Porque haja controle emocional ali para lidar com o sono, com toda a privação, com tudo aquilo naquele início. Mas depois disso daí, meu bem, desculpa, você que tá pensando aí, é maternidade real a conversa aqui, tá? Então, te preparando para aquilo que eu nunca escutei. Porque eu acho que se eu tivesse escutado, eu não tinha sonhado tanto em ser mãe desde sempre, inventado ser mãe adolescente. Exatamente. Eu tinha esperado um bocado ainda, mas enfim, né? Mas são coisas que a gente não imagina que vai vivenciar, né? Mas é legal a gente ver essa questão da maternidade real, né? Não ter essa romantização, essa coisa de que tudo é lindo e maravilhoso, porque tem a sua parte bonita, tem a sua parte incrível, mas tem a sua parte difícil, né? Mas é possível. É possível, Só com que certeza. é possível Estamos para vivas. cada uma, né? Para cada uma do seu jeito, com o próprio filho que tem, da forma como. Eu brinco e digo assim, cara, eu vou falar de Deus aqui porque é o que eu acredito, tá? Mas vai no que você acredita. Deus vai na lógica, se ele manda cada filho para cada mãe, assim que eu digo, não é porque a mãe merece passar por aquela dificuldade toda, mas é porque ela precisa se desenvolver, se tornar melhor, um ser humano melhor. Então, é o filho que muitas vezes tira essa pessoa desse egoísmo de eu só penso em mim, eu só cuido de mim, eu só sinto que... É o filho que vai fazer você querer se transformar, você ter força para levantar, você buscar se superar. Então, tudo certo. Eu brinco e digo assim, eu amo minhas filhas, amo, mas tem dia que eu digo, puta, deu, obrigado, viu? Tô Pesou, aprendendo. né? Eu juro que eu tô tentando, eu juro que eu vou fazer o meu melhor, mas hoje tá puxado. Isso, exatamente, exatamente. E, Carol, assim, você que fala de relacionamentos, né? Como é que ficam os relacionamentos com a maternidade solo? Quais são os desafios aí, que não são poucos, né? Então, aí que tá, né? Vamos lá. Tem uma criancinha aqui no meio, tem um filho aqui no meio, que teoricamente é um ser muito importante para essa pessoa, né? E aí, muitas das decisões que ela vem a ter na vida, do que ela pretende viver na vida, do que ela buscar viver, vai estar respingando na vida dessa pessoa. Tá. Então, o que faz o quê? Muitas mulheres, eu escuto assim, olha, eu vou deixar para me relacionar quando meu filho estiver mais velho.
vou me relacionar nunca mais com ninguém. Não deu certo com o pai dele, não deu certo, então a partir de agora, quer saber, vou esquecer essa parte de amor, porque é muito perigoso, eu me preocupo se alguém entrar na vida dos meus filhos e aprontar alguma coisa que não deve, ou até mesmo eles se apegarem a essa nova pessoa e aí essa pessoa foi embora, então causar um novo sofrimento. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo 8, né, que é daquelas que estão também querendo entrar no relacionamento porque é tão pesado lidar com tudo isso sozinha. E aí eu poderia compartilhar isso com alguém, poderia facilitar. Como eu vejo 80 do que? Não. Olha, não deu certo, é melhor fechar pro amor, é melhor acabar com essa parte aqui da minha vida, vou focar no meu trabalho, vou focar na criação do meu filho. Quem sabe um dia, quando ele crescer, eu realmente penso isso de novo. Só que muitas vezes, quem teve esse pensamento e executou ele ao longo da vida, lá na frente aprendeu demais a ficar sozinha. E aí, dificilmente vai se abrir, sabe? Já tô com tantos anos, meu filho já tá grande, eu não vou estar me preocupando. Não. Então termina desistindo, termina que é uma parte da vida, quando eu falo de relacionamento amoroso, que muitas vezes tem a desistência. Pelos medos, pelas inseguranças, pelas preocupações, pelas cobranças também, porque é inacreditável. A mulher tá namorando que o povo já começa, já vai levar um pra casa, né? Olha, não sei o que, não sei o que. Olha, não sei o que. Cuidado, né? Cuidado. Eu lembro da minha primeira filha, né? Quando eu me separei do pai dela, que aí eu finalmente comecei a namorar com alguém. Primeiro que o povo dizia que já tava antes, né? É assim. Você não pode terminar com ninguém porque você quis terminar. Você terminou porque sempre tem um cara no meio. Segundo, que a minha filha teve um momento da vida que ela chegou e fez: mãe, eu não aguento mais ter que responder esse tipo de pergunta. Que pergunta? Se o tio, porque ela chamava tio, né? Se o tio alguma vez tentou alguma coisa comigo, se não sei o que, não sei o que, tarará. Aí eu fiz: filha, quem tá te perguntando isso? E ela obviamente me falou, tarará. Isso, o que é que tu responde? Ela me falou. Mas assim, por que eu tô dando esse exemplo? Tô abrindo essa parte, essa lacuna, né, aqui da minha vida. Para as pessoas entenderem o quanto são invasivas. Porque, pensa comigo, essa mãe não vai ter esse cuidado, essa mãe não vai ter essa preocupação, essa mãe não vai ter esse zelo. E aí você tá colocando coisas em cima que ela provavelmente já se cobra, já exige dela mesma. E aí é complicado demais, porque o julgamento é grande. E só que eu digo assim, né? A minha sorte, minha Carol, é que eu nunca fui de estar ligando para o que as pessoas pensam ou falam ao meu respeito. Então, isso para mim eu sempre tirei de letra, desde pequena. Mas eu vejo muitas mulheres dizendo: tá tudo bem, mas aí eu apresentei para minha família não gostou, achou ele com a cara assim, assim, assado. Aí meu filho também tá com ciúme, aí eu vejo que ele tá com ciúme de mim, então não é por me relacionar, e não sei o quê. Então, assim, eu vejo muita anulação disso. Vai ser muita anulação. Quando, na realidade, dá sim para não ser ou isso ou aquilo. Pode ser né? Eu posso ser mãe e continuar sendo mulher. Eu posso ser mãe e me relacionar amorosamente. É óbvio que tem alguns cuidados aí, como em qualquer outra relação. Então, essa atenção tem que ter. Mas o que não cabe é as outras pessoas tentarem trazer para aquilo que é responsabilidade do outro. E sem contar, gente, não tá na cara, né? Não tá na cara quem presta e quem não presta. Se tivesse, estaria muito simples. Eu passei por algumas coisinhas que você comentou, né? Essa coisa de dificuldade de confiar, a dificuldade de aceitar os comentários das pessoas e a dificuldade de me abrir também afetivamente, porque lidei com tudo sozinha até agora, não preciso de ninguém, né? Ainda é um conflito para mim. Exatamente. E tem uma coisa também, né, que eu passei, que talvez você tenha passado também. As pessoas olham para você e falam: tadinha, né? Você vai encontrar alguém. Gente, os problemas não são todos resumidos em falta de um namorado ou falta de alguém, né? Existem inúmeros motivos pelos quais você tá triste, você tá precisando de ajuda, e não necessariamente você tá precisando de alguém do seu lado afetivamente,
né? Uhum. Às vezes você tá cansada, às vezes você tá triste com outras coisas, né? Então as pessoas julgam. Exatamente. E você me fez lembrar uma coisa que eu já ouvi muito. Eu tenho uma antiga cliente minha, ela era mãe de três, né? Uhum. E aí, dois do primeiro casamento, um do segundo. E aí ela ficava, Carol, se eu casar de novo, vou ter outro filho, eu vou ter três pais diferentes para os meus filhos. As pessoas já começam a olhar para mim diferente. Ah, são do mesmo pai? Não, não é do mesmo pai. O povo já olha assim. Tem algum defeito nessa mulher. E aí ela me disse uma coisa que ficou em mim, por isso que eu lembrei, né? Que tá até hoje em mim. Que ela disse bem assim, Carol, eu comecei a pensar se eu tinha algum defeito. Porque como é que, primeiro, um homem vai me aceitar tendo três filhos? Uhum. É como se eu tivesse que ser aceita por esse homem que É. vai ter que me aceitar com a minha bagagem. Como se todo mundo não levasse bagagem, né? Sendo pessoas, ou sendo experiências, ou sendo o que for. Mas, enfim, tem essa insegurança, né? De, será que alguém vai me escolher? Será que alguém vai me aceitar? Será que aquela pessoa que tá olhando assim para mim já é a primeira pessoa que eu tenho que aceitar? Porque eu não sei se eu vou ter outra possibilidade aqui. Será que vai ter Melhor é uma pegar logo, escassez? né? É. E aí, assim, ela trouxe essas coisas para a sessão, né? E eu trabalhei, obviamente, essas coisas com ela, mas o que ela me disse, ela disse bem assim: eu acho que é mais fácil desistir, sabe? Porque aí eu vou deixar as pessoas satisfeitas, não vão reclamar mais de nada, não vão meter o bedelho na minha vida. O que eu tiver que fazer, eu faço sem ninguém estar ciente de nada. Não vou expor os meus filhos a nenhuma outra pessoa, muito menos a qualquer possibilidade de criar vínculo, e esse vínculo tiver que ser desfeito, porque era uma preocupação que ela tinha, como também eu não vou mais me preocupar com isso. Eu vou simplesmente viver. E aquilo ali eu fiquei, cara, como assim? Olha que peso que se coloca numa coisa que é para ser simples. Gente, relacionamentos acabam, por favor. Começa, e se não está sendo bom para as pessoas, tem que acabar. Do que adianta viver, por favor, viver um relacionamento? Criando uma criança em um lar disfuncional, vendo brigas, confusões, gritarias, porradas, tudo. Muitas crianças seriam muito mais adultos saudáveis se os pais tivessem tido coragem de se separar do que ficar ali naquele inferno que vivenciar um relacionamento daquele jeito. Então, tendo padrões assim, sabe? De entender que aquilo ali é um tipo de relacionamento. E quando a pessoa crescer e for se relacionar, ah, besteira, ele me gritou. Ah, besteira, ele me xingou. Ah, isso já aconteceu na minha casa. E assim vai, sabe? Então, assim, esses padrõezinhos aí, muitas coisas poderiam ter sido mudadas. Se Se as pessoas repetem, né? tivessem tido coragem de sentir o que elas sentem e pensar apenas nelas nesse sentido. Nelas que eu digo assim, ah, mas porque vão me julgar, porque eu vou ser mulher solteira, sou mãe solteira. E agora, como é que eu vou recomeçar? Essas coisas todas. Isso, exato. Tem uma coisa aí também que você falou, né? O quanto que a gente também precisa tomar cuidado para não responsabilizar a criança, o filho, né, de uma forma geral, por manter um relacionamento disfuncional ou até por estar sozinha, né? Assim, então eu não me separei por causa dos meus filhos. Olha o peso disso, né, para essa criança no futuro. Ou eu me separei, né, e eu estou sozinha. E olha que desafio que é viver sozinha. Quer dizer, a criança precisa ser blindada de algumas coisas, né? Não Isso é que quando ela você não vai tem que suprir, né? É. Isso quando ela não tem que suprir a necessidade, as carências emocionais dessa pessoa, né? Que Uhum. tá tão voltada para essa pessoa, essa criança, esse filho, que quando esse filho tiver que crescer e ir embora, vai ser como? É. Um vazio, ele realmente existe, né? Existe, existe. Tem a questão da dependência emocional do filho para com a mãe, mas da mãe para com o filho também, né? E Uhum. é muito comum a gente vivenciar, né? E os relacionamentos em geral também, né, Carol? Amizades que acabam meio que se afastando, ou que você afasta também, você se afasta, né? A família, quer dizer, os relacionamentos acabam ficando diferentes também, né, nessa situação. E muitas vezes é por nossa responsabilidade também, né? A gente precisa tomar esse cuidado.
Você me lembrou uma coisa, assim, que eu tava pensando. Dia das Mães foi recente, né? Então a gente começa a pensar várias coisas. E eu tava justamente, assim, meio que comparando minha maternidade no início, né? Na primeira vez com a Nanda e a segunda vez com a Alicia. E quanto para mim foi significativo, foi mais fácil lidar com essa maternidade tendo grupo de apoio materno. Né? Porque quando eu fui mãe de Nanda, eu fui adolescente, né? Tava no terceiro ano do ensino médio. Obviamente, os meus amigos não estavam focados com maternidade, paternidade. O negócio era curtição, era viver a vida, era tô terminando a escola, né? Ninguém... Era contados nos dedos quem tinha casado. Eu que inventei de casar com 16 anos, né? Então, assim, isso tudo, né, era diferente o que eu estava vivendo a minha realidade do que eu vi as minhas amigas, as pessoas viverem. Era difícil eu ter alguém realmente ali para, bora, que estivesse vivendo a mesma coisa que eu. Já na da Alice, eu achei engraçado que eu baixei um aplicativo, Coisas do Destino, vamos dizer assim, um aplicativo de gestação, e lá eu vi que tinha aqueles fóruns que as pessoas colocavam dúvidas, não sei o quê. E eu brinco e digo assim, cara, eu não sei mais nada. Eu não lembrava de muita coisa. Eu acho que até esse negócio de esquecer um tempo para o outro é para poder vocês. Não tenho ideia disso, então vou testar de novo, né? Mas aí eu entrei nesse grupo e juro a você que foi minha salvação para minha segunda maternidade. Porque eu até demorei a aceitar que eu estava grávida de novo. Eu até demorei a aceitar que eu teria uma filha. Porque a minha ideia no momento não é filhos. O meu plano de vida era ser mãe de uma filha só, né? De ter uma única menina. E eu já tinha. Mas aí, Deus na sabedoria dele, me mandou meu presente, né? Na sabedoria dele, me mandou o presente só depois de um tempo. Porque eu fui entender por quê, para quê e como eu fui tão idiota em pensar que seria mãe de uma só. Porque eu não consigo enxergar não sendo mãe das duas que eu tenho. Então, assim, foi muito diferente, né? A gente se encontrava, a gente conversava pelo WhatsApp, a gente tirava dúvida uma da outra, a gente se apoiava. Enquanto tava todo mundo lá fora xingando, aí chegava, gente, aconteceu isso com ele. Todo mundo, não, peraí, nós nos entendemos, nos aceitamos. E aí é uma relação que perdura até hoje. Então a gente entrou em 2017, todas grávidas, cada um no seu tempo aí, e as meninas, minha filha e os deles vão fazer 5 anos de idade, e a gente permanece cultivando isso. A gente permanece conversando. Então, assim, foi uma diferença enorme, porque eu estava com pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu. Isso foi extremamente importante, o que fez diferente essa gestação minha, essa maternidade minha, ser um pouco mais leve do que a anterior. Porque a anterior foi muito mais de solidão. Isso, essa questão de buscar rede de apoio que seja referência ou que seja efetivamente uma rede de apoio, né? Eu lembro que na época não existia aplicativo, né? Na minha época de maternidade, mas existia o Orkut. Não tinha, não, né? Não sei. Existia o Orkut e eu entrei em comunidades de mães na época. E eu levei algumas relações até hoje também, eu trouxe até hoje algumas coisas, né? Alguns aprendizados. E também, assim, você acaba, como eu comentei, né? Como muda a vida social, a gente acaba tendo que se apoiar em outras pessoas que têm vidas muito parecidas com a nossa. Não que a gente não possa ter amigas que não tenham mães, não é isso. Muito pelo contrário. Mas a gente acaba... É bom até a gente ter de tudo um pouco para poder entender que não é só isso aqui, né? Não fica só na caixinha, né? É bom abrir, né, sua cabeça. Por favor. Mas acho que essa referência, o que me ajudou muito também foi ter uma amiga que acabou até virando madrinha da minha filha, que ela tinha uma filha 2 anos mais velha que a minha, ela meio que me adotou, né, assim, então foi muito essa rede de apoio que me ajudou, minhas irmãs, cada uma da sua forma, né, cada uma do seu jeitinho, acaba te ajudando de uma maneira, mas se fechar para isso é muito difícil e não é bom, né? Não é legal. Porque já são muitas demandas ali, só você, né? Que é só você na prática, é só você que vai fazer.
Então, se você não tem esse suporte, esse apoio, seja de amigos, seja de terapia, seja de grupos, né, específicos de maternidade, seja de familiares, seja o que for. Agora, mas eu só tenho eu e minha criança. Eu digo, mas cadê a sua habilidade de fazer novas amizades, meu bem? Bora aí. Vamos trabalhar isso daí. Não se fecha no teu mundinho, não. Expande. Porque senão fica muito solitário. E como a gente está falando aqui. E quando essa criança crescer e for viver a vida dela, vai ficar como? Então, assim, é muita dependência, é muita necessidade daquele ser. E não dá para botar esse peso todo nessa pessoinha. Né? É muita responsabilidade para ele nutrir as suas carências emocionais e ausências, né? Aqueles buraquinhos emocionais que você tem, sabe? Eu não vou ter mais um parceiro, mas aí esse aqui é o grande amor da minha vida. Coitada da criança. Deixa a criança ser criança, pelo amor de Deus. Então, assim, né? Então, assim, dá significado que ele é real. É teu filho, é teu neném, é tua criança. Vai ser para sempre assim, teu. Né? Mas deixa crescer também. Coloca cada pessoa no seu lugar. Eu vejo muitas mães assim, mas eu não queria que ele crescesse. Mas eu não queria, eu queria que mantivesse aqui, porque quer ter sob controle ainda. Né? Quer ter aquele controle assim, da relação ainda. Mas a relação tá tão gostosa. Quando a criança vira adolescente, meu Deus. É mais uma vez você com a sua habilidade de aprender que você pode continuar trabalhando nessa relação, né? Que essa relação não tá pronta, né? Exato. Tem uma coisa também, né, Carol, que a gente estava até conversando quando a gente discutiu os assuntos aqui, né, para a live, que é aceitar migalhas, né? E quando a gente fala de aceitar migalhas, não é só migalha emocional, né? Não é só a afetiva, mas é muitas vezes assim, se apegar a um trabalho que não te satisfaz, porque é esse trabalho que vai te dar o sustento, a autoconfiança fica muito baixinha muitas vezes, só que a gente esquece tudo que a gente aprende com a maternidade. Quantas habilidades a gente aprende? Acho que eu me tornei uma mulher muito mais madura com a maternidade solo, não tenho a menor dúvida. Eu acho que um antes e depois, mas a maternidade solo, não é a maternidade em si. A maternidade solo, tem que aprender a me virar sozinha, né? E muitas vezes eu me vi nesse lugar também. Mesmo assim, eu me vi nesse lugar. Não, eu vou continuar nesse trabalho que não está me fazendo bem, porque eu preciso desse dinheiro. Mas, poxa vida, será que eu não sou capaz de conseguir outra coisa? Né? Será que eu não sou capaz de ir atrás do que eu quero? Né? Então, tem isso também, né, Carol? E a gente vivencia isso também no dia a dia. Não, sem falar que, assim, né, os preconceitos que tem para conseguir trabalho. Sim. Né? Eu já passei por uma entrevista há um tempo atrás e a pessoa fez bem assim, mas você tem quem deixar sua filha? Aí eu pensei, né? Não, meu bem, eu vou trazer ela comigo todo dia. Eu pensei. Mas eu não respondi isso. Eu disse, claro que tem. E aí, uma vez, eu lembro como se fosse hoje. Uma vez a pessoa fez assim, Carol, mas ela não tá doente? Eu disse, tá doente. Mas não tem quem deixar? Eu respirei fundo. Eu disse, até tem. Mas como a minha filha tá no hospital e eu sou a mãe dela, e a minha prioridade sempre vai ser a minha família, não tem dinheiro nenhum que vai valer a pena eu deixar ela lá, seja com a minha mãe, que eu sei que ia cuidar muito bem, ou com qualquer outra pessoa, e eu não estar lá naquele momento. Então, aí eu falei pra pessoa, aí fiz assim, vamos saber? Desconta meu dia. É só não me pagar esse dia. Mas eu vou chegar amanhã para trabalhar muito mais feliz, muito mais em paz comigo e capaz de continuar trabalhando do que eu simplesmente abandonar minha filha no hospital para ir fazer isso daí. Então, assim, é complicado porque tem a demanda, né, da profissional e vale muito a pena esse investimento, porque a lógica é, um dia essa pessoa vai embora e você vai ficar como? Né? Então, ter também sentido de utilidade além da maternidade, você se sentir útil e se ver capaz de fazer outras coisas, isso é muito positivo, mas eu acho que é exatamente essa fuga, por passar por esses constrangimentos, né? Por passar por toda essa questão que
eu vejo muitas mulheres se tornando empreendedoras. Muitas mulheres donas do próprio negócio. Para justamente conseguir conciliar a maternidade com o trabalho. E aí eu vejo o quanto é incrível o poder que essa mulher não tem. Sabe? Sim. De ela se vira nos 30, mas consegue. Do jeito dela, de como ela pode lidar com aquilo dali. E aí ela se supera, cara. Ela se supera. Eu lembro de uma cliente minha, é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho muitas memórias de clientes, né? Mas essa moça, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela disse bem assim, Carol, eu não aguento mais que ele fale essas coisas pra mim. Ela tava vivendo o... Agora fugiu a palavra. Ai, que é o abuso profissional, esqueci. Assédio moral. Isso, nossa, fugiu mesmo. Aspecto, né? Assédio moral no trabalho. Do chefe dela ficar aqui, ó. Você é muito esperta, você é muito inteligente, você não precisa disso. Olha pra tua cara, olha pro teu corpinho. Você conseguiria tais coisas e não sei o quê. E ela, Carol, mas eu preciso estar lá. Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu tenho que ouvir isso dessa pessoa? E aí eu comecei a trabalhar com ela, a visão dela, bora sair dessa situação. Você não merece passar por isso. Por mais que, obviamente, você tenha responsabilidades financeiras, claro, você tem que buscar um outro caminho. E aí essa moça foi passar por outras entrevistas, outras coisas. E aí ela, num dia, assim, ela me disse bem assim, ah, mas quer saber uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer? Eu disse, o quê? Aí ela disse aqueles... Como é o nome daquilo? Não é tricô, não. É tipo... Eu acho que é crochê. Crochê. Tá? Crochê. E ela fazia peças lindíssimas, cara. Lindíssimas, coisa mais linda do mundo. E eu disse assim, por que você não investe nisso? Ah, é porque eu acho que ninguém vai comprar. Ah, autoconfiança, né? Ah, acho que ninguém vai dar nada em relação a isso, ninguém vai conseguir aquilo, não sei o quê. Eu disse, faz o teste. E ela começou a fazer o teste, ela começou a fazer o teste, ela começou a fazer o teste. Cara, essa mulher faz até vestido de noiva de crochê. Sim. Trabalha divinamente. Aí teve um tempo atrás, assim, né? Que vez ou outra, elas nos encontram, nos esbarra e faz, Carol, eu queria te passar pra te falar isso aqui. Olha meu IG. Aí ela mandou, né? O IG dela, mandou as coisas dela. Eu fiquei assim, ó. Caraca. Aí eu pensei naquela hora, meu Deus, se essa mulher tivesse parado. Se essa mulher tivesse se contentado com um pouco. Tivesse continuado se humilhando. O que é que tinha restado dessa mulher de forma, sabe? Funcional mesmo. Como é que ela ia ver o valor do trabalho dela? Como é que ela ia enxergar a capacidade dela de, pera aí, não. Isso aqui não é pra mim, eu vou conquistar mais coisas sim, porque tanto eu mereço, quanto o meu filho, minha filha, seja lá quem tá ali comigo, merece ter uma mãe feliz. Né? Merece ter uma mãe realizada, não só como mãe, mas também como profissional. Eu fiquei, assim, morrendo de amores. Sim, isso aconteceu comigo também. Com a maternidade, eu passei por assédio moral no trabalho também. Eu também. Exato, fui desligada quando eu voltei de licença maternidade, né? E eu me lembro claramente que as coisas foram já diferentes, a relação de trabalho foi diferente a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida. Ali já era um sinal, né? Assim, nossa, mas o que o seu chefe vai falar? Um rapaz que trabalhava lá no setor falou, né? Me perguntou, nossa, o que o chefe... Ah, ele vai te matar quando ele descobrir que você tá grávida. Oi? Né? E assim, vamos ficando, assim. Hoje eu penso que o desligamento foi uma das melhores coisas que me aconteceram, né? É lógico que eu tive que dar uns passinhos para trás, profissionalmente falando, né? Eu tive que escolher melhor as propostas de trabalho que eu recebi. Tinham propostas que exigiam, por exemplo, que eu viajasse, eu não aceitei, porque eu tinha a minha filha para ficar, para cuidar. Mas, assim, nada foi ruim. Nada foi ruim, né? E sair desse mundo corporativo e vir para empreender na psicologia foi uma das melhores coisas que me aconteceu. E aconteceu porque eu já estava mais madura e mais ciente do que eu queria. E a maternidade me ensinou isso, Carol. Mas é claro que aí entra um outro papo que a gente precisa ter também, né? Que é, não é fácil, mas você precisa buscar ajuda. Exatamente.
Eu lembro, né, disso que você está falando, assim, sabe, dessas dificuldades, essa empreitada, né, que a maternidade solo traz, mas ela traz também muita força, muita capacidade, muita percepção que a pessoa tem de si. Porque geralmente, quando a gente está só, sem filho, sem nada, a nossa conexão ela não é tão profunda com nós mesmos. Quando a gente tem que ser responsável pelo outro, por outro alguém que depende realmente, inclusive emocionalmente de nós, a responsabilidade aumenta. E aí você tem que parar e pensar, não, eu posso aceitar esse trabalho? Eu devo aceitar qualquer coisa? Eu percebo que nas minhas duas experiências foi tão diferente isso. Né? Na primeira vez, até porque a primeira vez eu, lindamente, né, adolescente, pensa besteira e faz besteira. Eu disse, não, eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma filha, eu vou ter essa menina que eu sonho um tanto com ela, e ela vai vir pra mim, aquela coisa toda, joguei pro universo, vai vir pra mim, enfim. Veio. E aí, eu pensei assim, não, se eu for ter um filho, olha os medos, olha as crenças como é, né? Se eu for ter um filho, eu vou ter que trabalhar. Vou ter que deixar numa creche. Eu vou deixar numa creche, pode ir uma avó da minha filha. Se mandar na minha filha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não respondo por mim. E aí foi que eu fiz, sabiamente falando. Eu disse, não, eu tô no terceiro ano, eu casei com 16, então tava no segundo, eu acho, nem sei mais, tem que fazer essas contas. Tô no terceiro ano, eu vou engravidar. Eu vou ter essa menina. Quando ela nascer, ela já souber falar, aí sim, lá quando ela tiver com uns 2, 3 anos de idade, eu retorno à minha vida. Então aí sim eu procuro trabalho. Aí sim eu coloco ela na creche. Aí sim eu vou atrás de fazer faculdade. Aí sim eu vou atrás de continuar os projetos de Carol, né? Só que quando eu fui procurar trabalho, tinha muito disso. Tá, você já tem plano de deixar? Eu disse, não, porque eu não tinha. Eu tinha que parar para pensar e planejar. E eu era muito honesta. Dizia, não tenho, mas amanhã eu consigo. Aí o povo olhava para mim e falava, tá certo, tchau. Né? Depois que eu entendi que era isso. E aí, na minha segunda, que é agora, né? Que eu já tô trabalhando por conta própria, já tem um tempo na psicologia, mas assumi um projeto ano passado que eu trabalho em parceria. E aí o quanto foi diferente para mim, porque naquela época da Ananda, quando eu era demitida de um trabalho, cara, eu ficava pensando, meu Deus, e agora? Nossa, como é que eu vou fazer? Eu tenho que conseguir emprego para amanhã, porque as contas vão chegar e não sei o quê. Entendeu? Um medo enorme. Um medo enorme. E aí eu tiro e digo que eu acho que esse medo veio mais para mim naquela época por causa do tipo de relação que eu tive com o pai dela. E como eu tive que sair dessa relação. O que eu tive que fazer para sair dessa relação. Né? Mas com a Alice agora, eu fui comunicada que eu não vou estar mais no projeto. Eu fiz, ok. A minha confiança não está abalada. A minha confiança está super tranquila. E aí, óbvio, que eu parei e pensei, caramba, financeiramente eu vou ter esse desfalque aqui. O que é que eu vou fazer? Só que minha visão não foi para o medo. Minha visão não foi para o problema, foi para a solução. Automaticamente, eu acho que eu tive essa comunicação 11 horas da manhã. 3 horas da tarde, no mesmo dia, eu já tinha resolvido. Eu já estava firmando outra parceria, já estava resolvendo outras questões, já estava reorganizando a minha agenda, já estava organizando a minha vida de uma forma que é assim. Então, você bem sabe que quando você é autônoma, você tem a facilidade de você mandar nos seus horários, tem todos os prazeres disso daí. E eu digo mais ainda, pelo menos no meu caso, trabalhar home office. Então, o meu suporte para as minhas filhas é muito maior. E por isso que eu não quero voltar para o presencial. Quero permanecer onde eu estou, né? Mas essa dificuldade toda de você parar e também... Peraí, quando tá passando lá pelo olho do furacão, sabe? Dizer, não, lembra o que tu já viveu. Lembra tudo que tu já passou. Lembra tudo que tu conseguiu e segue. Foca na solução. Então, é óbvio que eu pensei, assim, e agora? Tem que me organizar nisso. Porque era uma coisa que eu já estava planejando e eu estava precisando fazer lá pro final do ano. Mas me anteciparam, aí eu parei e fiz, cara, sabe Deus? Minha visão, tá? Sabe Deus? Ele sabe o que faz. Então, se ele me deu isso daqui, segue. Só seguir. É só seguir o caminho. Mas é claro, é que eu tô falando isso, abrindo isso aqui para vocês entenderem o seguinte.
Tudo vai depender muito da forma como você lida com a situação. Porque as circunstâncias, talvez, ela não vai ser capaz de ser mudadas. Mas você, como você lida, o que você consegue fazer, como você reage sobre aquilo dali, é que vai trazer leveza ou dor, né? Isso, Ou você tá. vai sofrer muito, ou você vai conseguir lidar com isso de uma forma mais tranquila. Então, Uhum. das demissões que eu já tive na vida, né, antes de ser mãe de Alicia, né, com só mãe da Ananda, da Alicia já era psicóloga, então eu mesmo me demito de mim mesma, só se for, né? Só se eu for demitida da minha própria profissão. Mas, então da Alicia nem conta. Mas da Ananda, as demissões que eu tinha muito mais pesar por aquilo que eu estava deixando para Uhum. trás. E aí eu parei e disse, cara, olha a tua vida. Olha o que tu já conseguiu. Tudo que ficou para trás precisou ficar. Para que o que tivesse que vir, o que tivesse para ser seu, tivesse espaço. Uhum. Porque como é que seria? Como Exato. você diz, eu amo essa frase sua e vou usar para a vida inteira. A vida é equilibrar pratinhos. Então, alguns pratos vão ter que cair. Outros você vai conseguir segurar. Outros você vão ter que comprar pratos novos. Porque você já quebrou alguns. Né? Você vai ter que, Então, às vezes, colar uns pratinhos, né? às Pra vezes você vai olhar assim, utilizar. quer saber? Não vou jogar no lixo, não. Vou deixar um lembrete que isso aqui me deu trabalho. Montei ele todinho, vai ser aqui minha cicatriz. Tá aqui meu lembrete. Então, assim, é essa capacidade que qualquer ser humano tem de se adaptar, de ser resiliente. E aí, mãe é um bicho, viu? Mãe é um bicho que eu digo, meu filho, a programação de ser mãe, assim, programação interna, emocional, mental de ser mãe é inacreditável. Porque É. eu brinco e digo assim, cara, você fala pra mim, Carol, você vai ficar sem dormir porque você vai fazer isso, isso e isso. Aham, tá bom. Pega no sono. Minha filha tá doente, eu tô assim. Eu viro. Já vem daquela ligação, né, de quando era neném, que você tinha que dar de mamar milhões de vezes por dia, pela noite, pela madrugada adentro. Mas quando você fala, ai, Carol, vou fazer isso e isso, eu digo, aham, tá bom. Ah. Mas quando a minha filha, ah, não, mãe, tu tem que fazer não sei o que pra mim, eu digo, tá, filha, tá certo, tá bom, tá certo. Eu tô lá. Uhum. É. Então, A fale. gente tem forças que a gente nem imagina, né? Eu sempre falo muito isso, Carol, assim. É engraçado como a gente precisa relembrar, né, dessas coisas. Eu acho que isso que você falou vale a pena até para que a gente sempre faça esse exercício de olhar para trás e lembrar das nossas lutas, das nossas conquistas. Eu lembro muito que quando eu pensei em sair da empresa em que eu estava para fazer essa transição de carreira e empreender, a minha terapeuta, eu estava com medo, claro, né? Mas como eu vou fazer? Ah, e veio na minha cabeça aquela coisa da idade também, né? Ah, mas com essa idade, ah, mas com a minha filha, ah, mas eu sou sozinha, e financeiramente será que eu dou conta? E a minha terapeuta, ela falou assim: olha para trás, olha tudo que você já fez, olha para a tua história, né? E ela falou assim: olha, maturidade, experiência, você, né? Não para, né, de ficar assim, olhando para o futuro com tanto medo. Eu acho que esse exercício foi sensacional, né? E eu sempre penso nisso toda vez que eu me deparo com algum desafio, porque não significa que a gente não vai ter medo, a gente tem medo. E o medo é até uma É bom, o medo é até uma proteção para a gente é pensar, bom. de repente tomar alguns cuidados ali, aqui, né? Não sair fazendo as coisas impulsivamente. Mas, É assim, para poder se planejar, né? Para poder saber exato. onde você está pisando, assim. É claro que não dá para ter aquele controle 100% de garantia sobre o futuro. Não dá, né? Venhamos e convenhamos, não dá. Mas o mínimo, sabe? Uhum. O mínimo. Eu vou fazer isso aqui, eu quero isso aqui. A vida que eu quero ter é tal. Tô trabalhando É. naquilo? Ou tô só Uhum. esperando acontecer? Então, assim, o básico, né? Isso. Ter essa visão de futuro, mas ter a bagagenzinha, né, necessária para poder chegar lá. Né? Exato. Eu lembro assim, você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu me separei a primeira vez, foi muito difícil para mim. A segunda foi muito mais tranquila, porque tem a maturidade emocional no bolo. A primeira vez que eu me separei, eu disse, cara, o que é que eu vou fazer? Eu não tô trabalhando. Quer dizer, tava, né? Mas tava cumprindo
aviso, Aviso, né? aviso Aviso, prévio. não. Eu disse, não, não vou me segurar, não vou ficar por dependência financeira, não dá mais, eu não quero Uhum. morrer, eu não quero não sei o quê, tem que cuidar de mim, minha filha não merece isso, eu não mereço aquela coisa toda. E aí, naquele momento, como eu disse, eu parei e disse, não, o que é que eu posso fazer? Eu vou receber X. Eu me preparei para viver 3 meses. Eu disse assim, porque na minha cabeça, eu tenho 3 meses para conseguir um trabalho. Durante esses 3 meses, já paguei 3 aluguéis, já paguei paguei não, guardei o dinheiro de 3 energias, guardei o dinheiro de não sei o quê, de água. Aí fiz feira suficientemente para tudo isso, né, para esse tempo. Então, assim, fiz aquilo ali. Passou aquele tempo, eu fiquei em casa esperando? Não, eu continuava indo atrás. Eu dizia, não, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Eu tentava, disse, cara, nem que eu vá vender água. É trabalho. É trabalho digno. Tudo aquilo que eu escolher fazer, que eu realmente puder fazer, eu faça bem feito. Então eu vou lá, vou trabalhar, vou fazer a minha parte e vou voltar para casa com o meu dinheiro. Uhum. Ponto. Então é o que eu tenho para fazer. E aí eu lembro que quando eu fui fazer a minha segunda decisão, né? Que a pessoa ainda tem dessas, a pessoa que decide terminar. E aí eu disse assim, caramba, e agora? Aí eu parei e pensei, fiz, cara, tu sobreviveu ao teu primeiro divórcio. Porque você teve divórcio litigioso, porque você teve que lidar com várias coisas ali, cobranças, insultos, chantagens emocionais, com várias situações. Tive que fazer boletim. Foi um caos. Esse primeiro divórcio foi o terror da minha vida, né? E eu sobrevivi, sabe? Uhum. Eu sei o que eu passei. Só eu sei o que eu passei. Eu ouvia coisas tipo assim: ah, nossa filha era acostumada a tomar sorvete. Ah, tá tomando Flau. Aí eu fiz: o que é que tem? Eu tô recomeçando. Uhum. E aí, quando eu digo isso, é o quê? Se eu olhar a minha vida do que eu vivi lá atrás para o que eu tenho hoje, meu amor, o que vier é lucro, porque eu conquistei É. muita coisa. Principalmente a minha paz, e isso não tem preço, sabe? Então, assim, quando chegou a minha segunda decisão de, opa, não tá dando certo aqui, não tem condições e eu não quero, não é isso para mim que eu quero, tá na hora de cada um pro seu quadrado, eu parei e fiz, puta que pariu, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu fiz, opa, tu sobreviveu 2010. Tu sobreviveu 2010. 2010 existiu na tua vida. E tu sobreviveu aquele ano da tua vida. E tu sabe o que tu passou. E antes de 2010, tu teve 2003 pra chegar em 2010 de um relacionamento. Então, tudo isso tu passou. Quando eu penso, sempre que eu tô passando por uma situação muito ruim, eu digo, cara, pronto, 2003 pra cá, 2010, ok. Mas qual foi o pior ano da minha vida? De fato. Da minha vida, que eu digo por responsabilidade própria mesmo. 2013. 2013 eu tive que lidar com câncer, com meu pai doente, falecimento dele, com fazer faculdade, com tanta coisa ao mesmo tempo, né? Com problemas financeiros e muita coisa. E ali, por que eu tô falando isso? A gente não fica repetindo isso. Pelo amor de Deus, também não é para estar repetindo isso todos os dias, né? Passado, passou. Viva no presente, foco agora. Mas em situações extremas de dificuldade, de medo, de insegurança, você tem que olhar para você. Não é para você Uhum. olhar, por exemplo, vou olhar para a Cíntia. Ah, mas a Cíntia tem X número de pacientes, mas a Cíntia está não sei quantos anos no mercado. Mas assim, eu vou me sentir o quê? Vou olhar para mim e dizer, peraí, eu tenho experiência? Tenho. Eu tenho Uhum. capacidade? Tenho. Eu tenho condições de aprender aquilo que eu não sei? Tenho. O que mais que eu tenho? Ah, eu não tenho isso, pronto. Aquilo que eu não tenho, eu posso desenvolver? Posso. Vou trabalhar nisso. Aquilo que eu Uhum. não tenho e não é para mim, eu posso abrir mão? Posso. Vou abrir mão, porque também não é tudo, né? Uhum. Nem tudo precisa ser nosso. Tem que saber o que é preciso. E o que é preciso tem que ser aceito. E aí é o que você falou. E é óbvio que dá medo. Porque se você é um ser humano, se você não estiver sentindo medo, pelo amor de Deus, tem algo aí que, que tá dando ruim. Tem O medo algo aí, é proteção mesmo, tem né? algo Até... aí que tá dando ruim. Então, assim, sinta medo. Mas lembre-se que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você permanecer fazendo o que você precisa, mesmo que você sinta medo. É, exato. É isso, né? Eu fiz um post a respeito disso aqui no Instagram do projeto e eu me lembro que uma seguidora ela comentou que a coragem é o medo em movimento.
E eu não vou esquecer isso, porque faz sentido, né? Você colocar o medo para te movimentar, para te levar para frente, né? Mas raciocinando sobre aquilo que você precisa desenvolver, né? E faz todo sentido, né? O que, que eu preciso? É igual você estar em viagem e você precisa fazer a sua revisão do carro, né? O que, que eu preciso melhorar aqui para não acontecer nada? Não significa que não vai acontecer, mas tem coisas que dá para você controlar, tem coisa que não dá para controlar, né? Então, acho que isso faz muito sentido para a vida também, né? Até porque a função do medo é exatamente essa, né? A gente, quando Uhum, tá feliz, quando tá alegre, a gente não quer mudar aquilo. A gente quer isso. permanecer naquele estado. Mas o que faz a gente sair de um estado qual, que é tô aqui, e ir para um novo, é o medo. É as Isso. emoções negativas. Porque elas são tão negativas e tão pesadas para ficar sentindo ali, que você faz, ou eu faço alguma coisa, eu vou ficar vivendo isso. Né? Então, tem que se mexer, tem que se mover. Uhum, legal. E, Carol, assim, como que a terapia pode contribuir, né, para as mães solo? Olha Vamos lá. só, falei Como um é que ela. pouquinho da minha experiência fazendo terapia, né? Vamos falar um pouquinho sobre nós, terapeutas. Ok. Como é que ela pode contribuir? Ricamente, sabe? Porque, assim, primeiro, que as inseguranças batem. Segundo, os medos vêm também. Terceiro, que muitas vezes a gente tá só enxergando daquele jeito aquela situação. Também tenho orgulho de você, Mi. Você é um amor. Ela é assim, minha querida amiga. Minha amiga, Carol, tenho muito orgulho de você. Também tenho de ti. E aí, aquela velha coisa, né? Então, eu esqueci o que eu tava falando. Eu não dou pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não dou pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, Tirou mas... do eixo. Foi, lembrei. É porque eu já trabalhei em terapia, viu? Porque eu era aquela pessoa que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, trabalhei fazer uma só, focal. Aí, quando eu faço outra coisa, me tira do eixo. Mas, assim, o que a terapia pode ajudar? Pode trazer você para esse descobrimento do que você é capaz. Para visualizar tudo aquilo que você já é, sabe? Porque muitas vezes a desconexão é tão grande que você se sente frágil demais. Você se sente incapaz demais, você se sente insegura demais. E aí você não se mexe. Você fica ali realmente presa ao medo. E aí, muitas das vezes, eu não me arrisco, né? Eu não faço o que eu preciso fazer. Eu fico dependendo de alguém, né? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja qual for o tipo de dependência. Eu fico presa àquela circunstância. É como se eu só pudesse viver naquele quadrado. E aí a maternidade, ela é ampla, né? Por mais que tenha as demandas da criança, por favor, respeite as suas. Eu brinco e digo bem assim, caramba, se eu não tiver o meu momento no dia, eu não funciono, não. A Alicia, que a Alicia, eu brinco e digo, menino, Deus botou, caprichou assim, na minha surpresa, no nível hard. Ela tem uma carência emocional que, Senhor. Mas ali tô eu tentando suprir, fazer o que eu consigo fazer, né? Então, se eu não tiver os meus minutinhos, ontem os meus minutinhos quase foram 11h50 e pouco da noite, quase acabando a noite. Eu parei, desci aqui pro meu prédio, deitei no banco, fiquei olhando para a lua lá, ouvindo música. Ouvi 10 minutos daquilo dali, eu respirei fundo e disse, pronto, agora eu vou dormir. Então, eu tive aquele momentozinho salva. Quem é mãe é uma coisa que eu sempre fiz, eu acho que você também já fez, eu acho que todas as mães fazem. Sim, Que é se trancar no banheiro e fingir que tá fazendo alguma coisa que não tá, né? chorando. Pra ter aquele momento de recuperar o fôlego. Então, assim, muitas vezes, essa pessoa, quando vai falar sobre isso, eu tô cansada. Aí o povo recrimina. Não tem quem entenda, sabe? Não tem quem apenas escute. E não só escute como uma amiga dando palpite, essas coisas, porque não é o nosso papel, né? Mas que escute também ajude, oriente, clareie, sabe? Traga para essa pessoa as suas próprias capacidades, faça ela enxergar quem ela é. Porque, caramba, brincadeira nenhuma. Você tá todos os dias lidando com a responsabilidade sozinha, porque que responsabilidade é essa de você criar um ser humano, minha gente? De você educar, criar
desenvolver um ser humano. De Uhum. tudo que a gente faz na vida, se essa não é uma das mais importantes e mais exigentes, eu não sei qual é. Eu desconheço qual seja. Então, ter esse apoio e poder entender como você lida com a sua própria maternidade, sem estar olhando para o outro, porque o outro pode até me inspirar, eu posso até achar uma mãe super legal ali e me inspirar, mas não dá para eu querer ser ela, porque a relação é dela com o filho dela. Eu brinco que eu escuto às vezes bem assim, ai, como eu queria ter você como mãe. Aí eu olho assim e digo, vai perguntar isso pra Nanda? Vai, vai. O que tu vê Já é só ouvi um isso. pedaço. O que tu vê é só um pedaço. Eu lembro que até no Instagram teve um tempo aí que o pessoal pergunta muito, né, a visão dela das coisas, assim, né? E a Nanda, não sei o quê, porque ela vai, vez ou outra, quando ela quer me dar ibope, né? Ela aparece por lá. Aí teve uma vez que uma pessoa perguntou assim, como é que é ser filha de psicóloga? Aí eu fiz, filha, responde aí. Ela, mãe, tu quer que eu responda? Eu disse, claro, como é pra você ser minha filha? Entende? E aí ela discorreu lá dos teus prazeres e desprazeres de ter uma mãe psicóloga. Mas assim, voltando o foco do que eu tô falando sobre a terapia em si, ela traz para você milhões de possibilidades de desenvolvimento, de não limitação dessa maternidade e muito menos do ser que você continua e deveria continuar sendo. Você não é um papel somente. Você não é uma única vertente da sua vida. Por mais que essa pode te ocupar, sei lá, X horas do seu dia, ela não é a única. Você não é só mãe, né? Então, assim, tem um ser humano aí, tem uma pessoa aí que tem vários quadradinhos, várias coisinhas, várias gavetinhas que precisam ser reorganizadas e que muitas vezes são só guardadas porque, eu não posso agora, porque eu tenho que cuidar do meu filho. Agora não é o momento, porque meu filho tá precisando de mim agora. Isso. Então, assim, essa anulação que tem de quanto indivíduo é enorme. E aí é na terapia que você vai aprendendo a não mais só sobreviver, aprender a viver, sabe? Sim. Porque muito que eu enxergo, assim, da maternidade para as pessoas que vieram até mim no comecinho era... Ai, Carol, eu tô sobrevivendo, eu tô agoniada, eu não tô aguentando. Não sei o que, aquela angústia, aquela agitação... Sabe, que tá no modo sobrevivência do piloto automático. Não, eu tenho que dar comida pro menino, eu tenho que acordar, tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê. E só o piloto automático, piloto automático, piloto automático. Essa pessoa não sente, não sente, tá? Assim, mas não sente ela mesma, não sente as próprias necessidades, não tem espaço para si. E aí a terapia traz para a pessoa também essa possibilidade, né, de entender toda a dinâmica da própria vida, não esqueça do outro, da própria vida, para poder se relacionar melhor consigo, com as culpas que inventam de aparecer, né? Eu brinco e digo assim, caramba, se tem um papel que traz culpa enganchada é maternidade. Maternidade, exato. É inacreditável, porque assim, na hora que você está trabalhando, você pensa, poderia estar cuidando do meu filho. Na hora que eu tô com meu filho, eu poderia estar trabalhando. E quando não tem isso, né, eu brinco porque teve um dia desse que eu esqueci a roupa do balé da minha filha. Eu fiquei me sentindo uma droga, porque minha filha tava lá se descabelando de chorar, porque tava os amiguinhos com a roupa e ela sem a roupa. Aí lá vai eu correndo lá levar a roupa pra criança vestir a roupa, e peço desculpa, e filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, e explico. Mas aquele primeiro sentimento meu foi a culpa. Dizer, poxa, eu esqueci isso. Poxa, eu errei nisso com a minha filha. Pô, então, assim, essa cobrança e esse entendimento de que você vai errar, tá? Você não vai ser modelo perfeito. Você não vai ser a mãe perfeita. E por mais que você fosse, lembre-se sempre assim, ó. Seu filho é uma pessoa. Então, como uma pessoa, ele também presta atenção no que acontece e vai trazendo para ele o que ele sabe lidar. Da visão dele. Então, ele não é unicamente o que você coloca ali dentro. Não é unicamente o que você... Escolha tem, né? Ele também tem as próprias escolhas. E também pensa assim, se eu for pensar, eu, Carol, né? Sou adulta, 34 anos de idade. A visão que eu tenho do mundo, da vida, da minha relação com a minha mãe é extremamente diferente de quando eu era pequenininha. Sabe? Já teve situações que eu lembro e já ouvi até de clientes minhas dizer assim, eu tive uma cliente que ela tinha várias questões aí de relacionamento e não vai, investigando o que tinha acontecido. E a sensação que ela tinha tão grande de abandono, quando
quando a gente foi puxar a linha do tempo dela, era aquelas vezes que o pai esquecia na escola e ela achava que o pai nunca mais ia voltar. E o pai não sabia, então não explicava, não dizia, não, filha, é porque eu estava presa no trânsito, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro. E a criança dizia, ah, meu pai veio. Então ele desistiu de me deixar. Não é que ele veio realmente me buscar. Desistiu de me abandonar. Então, pro pai, coitado, estava correndo contra o tempo para chegar e pegar a criança. Para ele, estava fazendo o papel dele 100%. Para a criança, olha, tá vendo? Ia me abandonar. Ia me deixar. Isso. Ia desistir de mim. Então, assim, essa interpretação é só dela. E isso é uma coisa que a gente não vai conseguir controlar. Então, como tem a personalidade da própria pessoa, por mais que você ajudou a formá-la, tem o que é o nato do indivíduo. Tem o que é somente dele. Tem as particularidades dele. Tem aquilo que ele vai observando do meio e que também o meio vai trazendo para ele. Então, eu brinco e digo assim, meu Deus, é um investimento de tempo, de dinheiro, de emocional. Dia. Hã? Energia. De energia, de emocional. É o maior investimento que você faz em prol de uma coisa, que no caso é uma pessoa, e que você não tem garantias nenhuma que isso vai dar certo. Quando eu rezo, eu digo assim, meu Deus, me dá a chance de corrigir, tá? Se as minhas filhas fizerem a bagaceira aí, traz pra mim, me faz ver. Me deixa estar aqui pra poder dizer, filha, tudo bem, você errou. Vamos, eu quero te ajudar. Eu tô aqui com você. Como também eu poder falar comigo, putz, grila, eu errei. Achei que eu tava acertando, mas foi um tiro fora, viu? Ter essa empatia, né, consigo. Ter essa autocompaixão de entender que não vai ser 100%. A gente não é 100% em absolutamente nada. A gente é aquilo que a gente pode. A gente faz aquilo que a gente pode. Pode ter padrões de excelência, fazer algumas coisas bem e tudo mais, mas não é 100%. Porque o nosso potencial é muito maior. Isso. Só que mesmo assim, a gente nem sempre vai conseguir colocá-lo em ação. Eu falo que não é a mãe perfeita, é a mãe possível, né? É a mãe possível. Isso que você falou do lance da culpa é uma das coisas que a gente mais vê, né, enquanto terapeutas, eu não tenho dúvida. Não só a gente com os nossos filhos, né, que a gente acaba às vezes vindo nessa coisa da culpa, e também a gente vê isso na nossa experiência, né, Carol? Eu já tive pacientes assim que qualquer coisa que aconteça com o filho, e mães solos, né? Ah, meu filho tem problema de comportamento, a culpa é minha. Meu filho nasceu prematuro, a culpa é minha. Meu filho não está indo bem na escola, a culpa é minha. Gente, calma, né? Às vezes não é só a presença, mas a ausência, tem inúmeros fatores, tem inúmeras coisas que podem demandar. E sem contar que, assim, por mais que você tente, né? E eu acho que é uma coisa que eu já vivenciei, já ouvi outras pessoas falando, que às vezes a mãe tá tentando suprir e ser pai, né? E suprir por dois. Mas eu brinco e digo assim, pelo amor de Deus, não faz isso, não. O teu 50% já é enorme. Então, deixa esse pai ser ausente se ele quiser ser. Deixa essa criança aprender a lidar com essa ausência. Ajuda ela a aprender a lidar com essa falta. Porque se você ficar tentando fazer 100%, não rola. Não vai dar. Você vai ser muito cruel, né? A obrigação, né? Porque ninguém consegue obrigar ninguém a estar junto, a se ligar afetivamente. Você pode ir atrás dos seus direitos financeiros, né? A criança tem direitos financeiros, isso é até uma coisa importante, né, da gente comentar. Mas você não consegue obrigar o homem a amar, né, o teu filho. Isso é pesado, mas eu ouvi isso uma vez. Você não consegue obrigar ninguém a amar ninguém, né? Porque é relação, né? Exatamente. Então não adianta ficar forçando a barra, trazendo ele se ele não quiser. Ele também tem escolhas, né? Exatamente. E assim, eu digo, infelizmente, para essa pessoa que está abrindo mão de um momento tão de capacidade de desenvolvimento,
problema dele, sabe? Porque, assim, se no momento da vida, que é uma existência de um filho, eu não me deixar ser alcançado por isso, o que mais eu vou deixar? Né? O que mais eu vou poder aprofundar a minha forma de se relacionar na vida, de transformar, de mudar e enxergar o mundo e as pessoas e as coisas? Então, se a pessoa optou em ser ausente, paciência, deixa ser, sabe? É melhor a criança aprender a lidar com um pai ausente do que com o imaginário, né? De estar lidando com a mãe ali tentando driblar. Não, é porque ele vinha, mas não veio, mas ele não pode, mas não sei o quê. Sabe? Traz a realidade. A gente subestima a capacidade da criança. Uhum. Na verdade, a maioria das vezes que eu enxergo, eu vejo uma dificuldade que a própria mãe tem em poder aceitar que esse espaço existe na vida da criança, porque não é algo que ela desejou. Ela não desejou para que o filho tivesse somente mãe. Ela deseja a figura do pai, de que ele tenha essa referência. Mas não aconteceu. Paciência. Então não dá para se cobrar. Não, eu tenho que preencher os buraquinhos que o pai da minha filha, do meu filho, tem deixado na vida dele. Sabe? E não é assim. Então, quando você fala dos direitos, que é fundamental, é ter essa responsabilidade, sabe? Mas a responsabilidade afetiva não vai ter como. Não tem como, exatamente. Você consegue ir atrás, né? Você consegue procurar os seus direitos, consegue procurar os direitos da criança. A pensão alimentícia é um direito que é extremamente importante e eu acho que é uma das leis que funciona no nosso país, né, Carol? É uma das leis que a gente sabe que funciona. Pelo menos essa. Você não consegue cobrar responsabilidade afetiva, né? E também não consegue suprir. Então, entra aí uma série de coisas de aceitação, de responsabilidade, né? E de culpa também. Tem que realmente aceitar os próprios limites. Não dá. Isso. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Olha, Carol, nós estamos falando há 1h17. Uau! O que você acha da gente já ir para os recados finais, para as mães? Bora lá, pode puxar aí. Eu acho, assim, como eu comentei, né, a minha experiência como mãe solo, ela me transformou. Não significa também que é algo que vai ser para a vida toda, né? Mas a gente precisa entender uma coisa também, que assim, a gente não é capaz de ser Mulher Maravilha, né? Porque aliás, até Mulher Maravilha tem suas vulnerabilidades, né? Então, aprendi, cresci, me sinto de vez em quando até muito forte, né? Tem aquela coisa, mas tem hora que a gente precisa recorrer à ajuda sim, que a gente precisa aceitar as nossas vulnerabilidades. Ter feito terapia me ajudou muito. Ter encontrado alguém que efetivamente está comigo, me apoiando, né, nessa demanda toda, porque não significa que namorar, apenas ter alguém, significa que você já não é mais mãe solo, não é isso, né? Mas tem uma série de coisas aí que fazem todo sentido quando você olha para você. E eu acho que isso foi o diferencial, foi um divisor de águas para mim. É você entender o seu próprio processo no maternar. E se permitir se estender além dele. Não se perder apenas nesse universo. Porque esse universo, às vezes, parece que engole a gente. Sabe? Você tem tantas coisas para viver ali, para fazer ali, para focar, né, em prol daquela criança, daquela relação, que você pode se ocultar das suas outras partes. E aí, quando essa partezinha crescer, como é que fica você? Então, assim, esse autocuidado, essa necessidade de você, independente de ter 1, 2, 10, 20, sei lá quantos filhos você tiver, ou até nenhum, né? Começa a se cuidar, começa a investir nesse seu autoconhecimento. Começa a entender que você vai, sim, ao longo da vida, com filho ou sem filho, com filho principalmente, ter que adquirir novas habilidades, ter que se desenvolver, ter que realmente, porque, vamos lá, se eu tô aqui, tô pronta, perfeita, maravilhosa, o que eu tô fazendo aqui mesmo? O que eu vou fazer nesse mundo? Porque
se você olhar um pouquinho ao redor, nossa vivência, nosso mundo, ele não é tão fácil de ser vivido. Então, significa que eu já tenho uma capacidade aqui, né? Então, eu só preciso acreditar naquilo e ir buscando o que realmente é necessário para mim. Então, eu não quero levantar a bandeira, tá? Que maternidade solo é uma delícia, que maternidade solo é uma saída, que tem que ser assim, que existe essa forma. É muito gostoso